amiga, meu irmão e minha irmã. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos fazer um resumo da revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, e nós já estamos na lição 5, mas o tema principal das lições bíblicas é a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O título desta lição de número 5, que será ministrada em 30 de outubro de 2022, esse domingo próximo, é Contra os Falsos Profetas. Vale a pena dizer e analisar que essa lição ela está passando pelo livro de Ezequiel. E a primeira lição tem por título Ezequiel ou Atalaia de Deus. A segunda, O Fim Vem. A terceira, As Abominações do Templo. E a última lição, a lição do domingo passado, ela tratou sobre o seguinte assunto: quando se vai a glória de Deus? E agora, neste domingo próximo, a lição de número 5, Contra os Falsos Profetas. Uma lição muito boa, muito interessante e que lança um alerta para o povo de Deus e a igreja do Senhor Jesus. Vamos ao texto áureo, que está em 2 Pedro, capítulo 2 e o verso 1. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. A verdade prática é a seguinte: os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. É interessante falar e notar que a revista, como um todo, ela vem falando sobre o livro de Ezequiel e mostrando os juízos de Deus, como que Deus chamou Ezequiel, a abominação no templo, não é? O fim vem, e isso tudo é uma progressão. Como na última lição foi falado, foi dito e nós estudamos a respeito de quando se vai a glória de Deus, mas por que a glória de Deus se foi? Porque houve abominações no templo do Senhor, porque o povo começou a misturar aquilo que é santo com o que não é santo. Então vocês vejam e percebam que primeiro veio as abominações, a glória de Deus foi-se, e agora Deus está lançando um juízo para os falsos profetas e um alerta para o povo de Deus para que possam saber, entender e compreender e poder também discernir quem é falso profeta em nosso meio. Agora, dito isso, vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel, no capítulo 13, do verso 1 ao 10. Pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que são profetizadores, e dize aos que só profetizam o que vê o seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas nos desertos. Não subistes às brechas, nem reparastes a fenda da casa de Israel, para estardes na peleja no dia do Senhor. Vem vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Não vedes visão de vaidade, e não falais adivinhação mentirosa, quando dizeis: o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Ou seja, os profetas estavam falando em nome do Senhor, quando o Senhor não estava falando. Portanto, assim diz o Senhor, verso 8. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como falais vaidades e vedes a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira na congregação do meu povo. Não estarão nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis
que eu sou o Senhor Jeová. Verso 10 e o último, visto que andam enganando o meu povo, dizendo, paz, não havendo paz, e um edifica a parede de lodo, e outros a rebocam de cal não adubada. Então você vê aí, nós fizemos a leitura do verso 13, do 1 ao 10, do livro de Ezequiel, e eu acho interessante, o versículo 10 chama-me muita atenção. Eu vou ler novamente e vou fazer um comentário sobre ele. Diz assim, ó, visto que andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. Ou seja, num tempo de paz, o falso profeta diz que tem paz. Mas preste atenção agora. E um edifica a parede de lodo, e os outros a rebocam de cal não adubada. Ou seja, qual é o fim, qual é a finalidade dessa parede? Ela vai cair, ela vai apodrecer, ela já é podre em si. Então perceba que um edifica a parede de lodo, quer dizer, um profeta profetiza uma mentira, mas vem outro e passa cal ainda naquela parede. Ou seja, vem um outro profeta e atesta uma mentira. Então a gente precisa, irmãos, amados, queridos e queridas, nós necessitamos de tomar muito cuidado e pedir a Deus um espírito de conhecimento, um espírito onde a gente possa entender, de discernir quem é falso profeta e quem é o profeta verdadeiro. Só fazendo um adendo, como saber, pastor, quem é falso profeta e quem não é? A leitura diária dessa lição de terça-feira, ela diz lá de segunda-feira, em Deuteronômio capítulo 18, de 20 a 22, o próprio Deus, ele dá uma forma de entendermos como saber se o profeta é de Deus ou não. É vendo se a profecia dele se cumpre. Se um profeta profetiza algo, lança um juízo, faz um aviso, faz uma previsão, ou até uma previsão, então esse profeta, se cumprir o que ele falou, ele realmente é profeta de Deus. Agora, se esse profeta não cumprir o que ele falou, esse profeta não é de Deus e Deus não disse nada. Então entenda e perceba que o próprio Deus, ele nos dá um remédio, além da oração, do jejum, além da busca por Deus, além de um espírito submisso e humilde ao Senhor, provai os profetas. Se aquilo que ele falar se cumprir, ele é profeta de Deus. Se não se cumprir, não é profeta de Deus. Tá bom, queridos? Vamos para a introdução. A introdução do comentário nos diz o seguinte, que depois do juízo divino sobre a cidade de Jerusalém, com seus príncipes, o próprio rei de Judá, Ezequiel se dirige contra os falsos profetas. E ele diz assim, isso foi um longo e doloroso combate contra esses inimigos de Deus, dos profetas verdadeiros e da nação. O desafio maior para Jeremias, na cidade de Jerusalém, e para Ezequiel na Babilônia, era o fato de esses embusteiros, olha a palavra que o comentarista aqui diz, estes embusteiros estarem blindados por uma liderança religiosa e civil que havia se apostatado, ou seja, que havia abandonado o primeiro amor, abandonado a fé. Então perceba que no tempo de Ezequiel, a dificuldade que sentia, porque os falsos profetas eram justamente os profetas oficiais. Os falsos profetas eram justamente aqueles que estavam em cargos de confiança e que tinham a autoridade e que o povo reconhecia neles uma certa autoridade. Então entenda e perceba, trazendo isso aqui um pouco para os nossos dias, a gente precisa ter um espírito de discernimento para que nós possamos entender e compreender quem é falso profeta e quem não é falso profeta. Amados, continuando aqui sobre os profetas, o ponto primeiro, ele diz assim, a função dos profetas era apresentar Deus ao povo e ensinar a lei de Moisés, ao passo que os sacerdotes apresentavam o povo a Deus. Os falsos profetas, pelo contrário, tinham a função de contrapor os profetas de Javé e desencaminhar o povo dos caminhos do Senhor. Agora, olha só que interessante, enquanto o profeta verdadeiro, ele fala a palavra de Deus, os caminhos de Deus, a lei de Deus,
O falso profeta afasta o povo do Senhor, afasta o povo dos caminhos de Deus, afasta o povo da lei do Senhor. Entenda e perceba o seguinte: o falso profeta é aquele que te afasta de Deus. O falso profeta é aquele que faz com que você não tenha compromisso com Deus. Eu quero ler novamente a verdade prática, porque ela vai de encontro com esse primeiro item aqui. Olha só, os falsos profetas, a verdade prática, os falsos profetas contrapõem a palavra de Deus e lançam dúvidas no coração do seu povo. O falso profeta te afasta de Deus. O falso profeta não te deixa ter um relacionamento verdadeiro, profundo, íntimo com Deus. Continuando, o termo profeta. A palavra hebraica usada para profeta é nave, cuja etimologia é ainda discutida, mas a ideia primária é de porta-voz, orador. Ou seja, o profeta é aquele que fala em nome do Senhor. O verdadeiro profeta, o profeta do Senhor, ele fala em nome de Deus, porque ele está falando uma mensagem de Deus. É Deus que passa para ele a mensagem e essa mensagem é passada a Deus, diferente do falso profeta. Nós lemos ali a leitura bíblica em classe aqui em Ezequiel de 13, de 1 a 10, que o falso profeta, ele fala, assim diz o Senhor, mas Deus não falou nada. Ele fala, é isso, mas Deus não falou nada disso. Ele diz assim, haverá paz, mas é tempo de guerra. Então, o verdadeiro profeta é um orador de Deus. É alguém que anuncia a palavra de Deus. Tá bom, queridos? Vamos dar continuidade aqui à nossa lição. O ponto 2 da introdução diz assim, outros termos para designar os profetas de Deus. Há diversos termos usados para profetas, como mensageiro. O primeiro termo, e aí tem ali os versículos, os versos que estão embasando isso, é embaixador, servo de Deus e do Senhor, homem de Deus. A palavra profeta é de origem grega, profetes, de pró, antes, e da raiz fe, do verbo feme, quer dizer falar. Isso talvez justifique o conceito que mais se popularizou com o passar do tempo, de prever o futuro, revelar algo impossível de se saber por meio de recursos naturais. Ou seja, profeta também, ele é o embaixador, ele é o servo de Deus, ele é o homem de Deus, não é? E essa palavra profeta também vem da origem do termo dele prever, de falar antes que alguma coisa aconteça. Então o profeta, que realmente é um profeta de Deus, ele está a serviço do Senhor. É preciso entender isso. O profeta é um embaixador de Deus, o profeta é um orador, é alguém que vai anunciar a vontade de Deus e a palavra de Deus. Continuando então, o ponto 3 da nossa introdução, o ponto 3 do primeiro item diz assim, os falsos profetas, profetizar falsamente era crime em Israel, sob pena de morte. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 13, de 1 a 5, e Deuteronômio, capítulo 18, de 20 a 22. Então perceba e entenda que nos tempos de Israel, se você profetizasse erroneamente, se você profetizasse e aquilo não veio de Deus, era crime, punido com morte. Tamanho o significado, tamanha a importância que o povo de Deus dava e o próprio Deus, através da lei de Moisés, dava a quem era um falso profeta. O falso profeta deveria ser punido, assim como nos dias de hoje. Nós devemos abrir mão dos falsos profetas. O falso profeta, ele não pode estar ao nosso lado e simplesmente ter a nossa empatia pelo simples fato dele profetizar tudo aquilo que nós queremos e aquilo que nós desejamos ouvir. O falso profeta é um mal para a gente, é um mal para a igreja, é um mal para a obra do Senhor. Muito bem. Vamos lá para o ponto 2, sobre os falsos profetas em Ezequiel. É interessante dizer que o primeiro ponto sobre os falsos profetas em Ezequiel diz assim, os dois lados. Tudo na vida tem seu lado positivo e seu lado negativo. Como há o bem, há também o mal. Como há galardão, há castigo. Como há amigos, há inimigos. Como há bênção, há maldição. Olha só. Como há verdadeiro, há mentiroso. Como há justo, há injusto. Ou seja, o que ele está dizendo é que tudo na vida tem os dois lados, não é? Tudo na vida tem um lado oposto. Por exemplo, tudo que tem o lado da verdade
e tem também o lado da mentira. E também com os profetas, há os profetas legítimos e os profetas que não são legítimos, os falsos profetas. É importante falar sobre isso, queridos irmãos, que hoje em dia, nos nossos tempos, neste século XXI, nós temos vivido debaixo de um grande argumento que diz o seguinte, que não existe verdade absoluta, que a verdade é fluida. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Por exemplo, a minha verdade, ela pode ser diferente da sua. Mas só porque a minha verdade é diferente da sua, não quer dizer que um de nós estamos errados. Apenas nós estamos olhando do nosso ponto de vista. Mas a Bíblia é terminantemente contra isso. A verdade é verdade, pronto e acabou. A verdade é a verdade e a mentira é a mentira. O que nós dizemos como cristãos é o seguinte, que nós não ficamos em cima do muro, que nós não dizemos o que é errado para aquilo que é certo e nem aquilo que é certo para aquilo que é errado. Pelo contrário, como servos de Deus, nós temos que tomar posição. Nós temos que falar, não aceitamos, ou dizemos, aceitamos. De acordo com o quê? De acordo com a verdade, com a nossa regra de vida, que é a palavra de Deus. Então, se existe a palavra de Deus, é nela que nós vamos caminhar. Se a palavra de Deus diz que é certo, é porque é certo. Se a palavra de Deus diz que é errado, é porque é errado. Não existe esse negócio da minha verdade, o meu ponto de vista. Não existe isso. O que existe é o seguinte, ou eu estou certo, ou eu estou errado. E voltando aqui para a lição, da mesma forma, da mesma maneira, como a Bíblia diz sim, sim, não, não, como a Bíblia diz isso é certo, isso é errado, da mesma maneira existem os falsos profetas e os verdadeiros profetas do Senhor. Não existe meio termo para isso. Ou se é um falso profeta, ou é um profeta verdadeiro do Senhor. Tá bom, queridos? Dando continuidade. Apresentação. A expressão profetas de Israel só aparece mais 2 vezes no Antigo Testamento e somente em Ezequiel 13:16 e 38:17. Não existe nas escrituras hebraicas uma palavra específica para falso profeta. Aqui, o que o comentarista vai dizer é que o termo específico falso profeta não existe, mas a Bíblia, quando ela vai falar do profeta que não é verdadeiro, ela diz que é o profeta que não falou em nome do Senhor, é o profeta que disse uma coisa, mas que Deus não falou, e por aí nós podemos entender e compreender que é o falso profeta, que é aquele que profetiza não em nome do Senhor, mas em nome de si mesmo. Diferente também do profeta verdadeiro, porque toda vez que a Bíblia chama de profeta, fala o meu servo, aquele que faz a minha vontade, e por aí vai. A Bíblia vai designando se é um profeta de verdade ou se é um profeta que não fala em nome do Senhor e que nós comumente aqui chamamos de falso profeta. Tá bom, queridos? Ponto 3. Poder serviço dos falsos profetas. Eles são chamados de loucos, lá no verso 3 da nossa leitura bíblica em classe. Em hebraico é Nabal, ser insensato, tolo. O Nabal afronta Deus, Salmo 74:22. Zomba daqueles que confiam em Deus, Salmo 39:8. E não acredita em Deus, olha só, Salmo 14, verso 1 e 53:1. Ezequiel afirma que eles seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram, no verso 3. Não se trata de mera tolice, mas de alguém que blasfema contra Deus, que o inimigo afrontou o Senhor e que um povo louco blasfemou o teu nome. Salmo 74:18. Então perceba que falar aquilo que Deus não falou, perceba que profetizar aquilo que Deus não profetizou é uma afronta ao Senhor. A pessoa pode ser tida como louca, um nécio, um tolo, alguém que não está entendendo qual é a verdade. Mas eu vou mais longe do que isso. É alguém que está afrontando Deus, porque Deus não está dizendo, não está falando e ela está dizendo o que Deus não falou. Então isso é muito preocupante. Lá no Antigo Testamento, os falsos profetas eram punidos com pena de morte e nós precisamos levar isso a sério. Só vamos falar, só vamos fazer, só vamos corresponder àquilo que Deus realmente falou. Aquilo que Deus não falou, que eu e você não tenhamos compromisso. Queridos, a parte quarta do ponto 2, as raposas do deserto, no verso 4.
Esse quadro é uma metáfora dos chacais em meio às ruínas em cidades e civilizações devastadas. Isso significa, na verdade, que eles estão sendo chamados de profetas chacais. Essa linguagem é uma demonstração do caráter destrutivo e o perigo que os falsos profetas representam à nação. E hoje, a Igreja de Cristo, conforme 2 Coríntios 11:3, 2 Coríntios 4:13 até o 15, Jeremias apresenta um duro discurso contra eles em Jerusalém. Os israelitas caminhavam para a ruína, ao passo que eles deveriam se ajuntar aos profetas de Deus para ajudar a reparar a fenda da casa de Israel. Então entenda e perceba que o falso profeta é aquele que vem, na verdade, para destruir, para enganar, para ludibriar, para tirar o povo ou a pessoa da presença de Deus, do caminho de Deus e desvirtuar o caminho certo e a direção correta do Senhor. Muito bem, dando continuidade aqui, a gente já está chegando quase no final e eu gostaria de pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no meu canal, o canal tem crescido e toda semana agora eu vou começar a fazer esse resumo das lições bíblicas da revista da CPAD e para que você possa estar toda semana aí acompanhando esse resumo e sendo edificado pela palavra de Deus, eu quero te pedir, se inscreva no canal, ative o sininho, curta esse vídeo, comenta aí embaixo, não é? Coloca aí o que você achou dessa lição, o que você aprendeu com ela. Isso é muito importante para que o nosso canal possa crescer e assim eu possa estar levando a palavra de Deus a mais pessoas. Eu não, mas todos nós, porque juntos nós somos mais fortes. Tá bom, queridos? Ponto 3, sobre a geração das mensagens falsas. Vou ler mais uma vez, preste atenção. Israel já havia experimentado falsos profetas e opositores à obra de Deus, como Zedequias, filho de Kenana. Mas a febre da crença em mentiras e em falsas profecias é semelhante ao interesse e à busca com avidez espantosa pelas mensagens falsas na atualidade. Olha, aqui é interessante fazer um parêntese e realmente falar sobre o que aconteceu naquele tempo e ainda acontece nos dias de hoje. É impressionante como as pessoas, elas assim, têm uma certa queda para se aproximar e para seguir mensagens falsas, mensagens de falsos profetas. Muitas das vezes, um falso profeta, ele não fala de Deus, mas ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir. E eu acredito que isso acaba atraindo a pessoa, porque massageia o ego, dá mais esperança, faz bem para ela. Ou seja, não é uma mensagem que venha confrontar, mas é uma mensagem que venha a aliviar talvez uma deficiência que a pessoa tenha, mas principalmente a massagear o ego da pessoa. Talvez seja por isso que tanto naquele tempo como nos dias de hoje, as pessoas são muito inclinadas a ouvir mensagens de falsos profetas. O profeta no Antigo Testamento. A palavra profeta, quando se refere aos profetas legítimos, vem sempre acompanhada de um qualitativo. É aquilo que eu falei um pouco antes aqui, que o identifica como tal. Então fala sobre profeta, mas qualifica esse profeta. Por exemplo, mensageiros de Deus, e desprezaram suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, a qual disseram pelo ministério do seu servo, Aias, o profeta. Ou seja, fala que é o profeta, mas qualifica ele, o servo de Deus, o mensageiro de Deus. Por isso nós sabemos que este é o verdadeiro profeta, porque é o profeta que está desempenhando uma obra, um trabalho e anunciando a palavra de Deus, anunciando aquilo que Deus quer que o povo saiba e um conhecimento maior até do próprio Deus. Ponto 2. Os portadores de mensagens falsas. Deus revelou a Ezequiel as fraudes divulgadas pelos profetas. Eles se posicionavam como porta-vozes de Deus e se apresentavam como enviados por Deus. Javé não os enviou e a mensagem que eles anunciavam ao povo é adivinhação mentirosa. Ou seja, Ezequiel está dizendo aqui, através do Senhor, de que os falsos profetas, eles falavam por Deus, mas não era Deus que estava falando. Eles falavam em nome do Senhor, mas o Senhor não tinha mandado eles falarem nada. Então quer dizer que eles se utilizavam de Deus,
para passar uma mensagem, quando Deus, na verdade, não havia mandado eles dizerem nada, profetizar nada, direcionar nada, prever nada. O falso profeta, ele não fala em nome de Deus. O falso profeta, na verdade, ele fala em nome dele mesmo. Ele fala do que ele viu, do que ele acha, do que ele entende. Ele fala do que ele pensa, ele fala de acordo com o seu próprio querer, a sua própria vontade. Não tem nada de Deus nisso. Continuando aqui o ponto 2. Isso porque eles desencaminhavam o povo com notícias falsas, não somente sobre a verdade de Javé, mas também sobre assuntos políticos, militares e administrativos da nação. Ou seja, era uma mensagem destrutiva da sociedade. Além deles não falarem em nome do Senhor, eles se diziam portadores da palavra de Deus e até orientavam o povo politicamente sobre questões sociais, sobre questões do dia a dia. E o povo, dando ouvido a isso, não estavam seguindo a verdade de Deus, não estavam seguindo a vontade de Javé. Pelo contrário, estavam indo de acordo com o que eles queriam, com o que eles achavam por bem, com o que eles achavam por melhor. Então entenda e perceba, o falso profeta, ele não fala em nome de Deus. O falso profeta, ele não fala por Deus, porque Deus não tem compromisso nenhum com o falso profeta. Ponto 3. A ira de Deus contra os falsos profetas. A sentença contra eles vinha desde Moisés. Nós lemos ali, em Deuteronômio, que a pena para quem fosse um falso profeta era a pena de morte, porque para eles isso era uma questão extremamente séria. Falar em nome de Javé, sem que ele tivesse autorizado, era crime. Mas parece que isso não intimidava os falsos profetas, porque se sentiam favorecidos pelos governantes. Eles contavam com a proteção do Estado, pois seus discursos agradavam as autoridades e a maior parte do povo, e às vezes eram até mesmo encomendados pela corte. Na época, eles eram funcionários públicos. Você está vendo aí? Então, eram pessoas que estavam com funções públicas e que eram protegidos aí de reis, de governantes, e que profetizavam aquilo que os reis, os governantes e até o povo gostaria de ouvir. Entende e perceba que o verdadeiro profeta de Deus, ele fala o que Deus mandou, independente se o homem vai se agradar disso ou não. Independente se o rei, se o governante, se a pessoa, ela vai gostar ou não. O único compromisso que o verdadeiro profeta tem é com a palavra de Deus. E por ela, ele até morre. Então a gente pode até discernir nos nossos dias de hoje, assim como naqueles tempos antigos, de que o falso profeta, muitas das vezes, não estou dizendo em todos os casos, mas muitas das vezes, ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai falar aquilo para onde o seu coração está inclinado. Ele vai massagear o seu ego, não é? Enquanto muitas das vezes a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos põe para pensar. A palavra de um verdadeiro profeta que vem do alto dos céus é uma palavra que ela nos quebra, ela nos humilha, ela nos põe no nosso devido lugar de reconhecermos que Deus é o Senhor. Queridos, nós já estamos terminando a lição, estamos caminhando para a conclusão. Eu gostaria de ler essa parte da conclusão para que você possa entender. O apóstolo Pedro deixa claro que onde há o verdadeiro profeta, há também o falso, como aconteceu em Israel, entre os profetas. E isso haveria de acontecer também na igreja, 2 Pedro 2:1. Ou seja, irmãos, em todo lugar onde há o verdadeiro profeta, falsos profetas se levantarão. Isso faz parte daquilo que Deus nos designou como igreja. E o que cabe a nós é entendermos, é sabermos discernirmos, é não sermos enganados pelos falsos profetas. Ou seja, nós como igreja, você e eu como servos de Deus, nós precisamos viver em constante vigia, em constante observação, sempre atentos para não cairmos nas ciladas do inimigo, que muitas das vezes se utiliza de falsos profetas para nos desviar da palavra de Deus, para nos desviar do querer de Deus, para nos desviar de termos um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor. O contexto mostra que divulgar informação enganosa é associação com o ímpio para se tornar falsa testemunha. Mesmo as coisas triviais do dia a dia não podem terminar na justiça.
mesmo as coisas triviais do dia a dia, podem terminar na justiça, pois elas destroem a reputação de qualquer pessoa. Ou seja, a mentira, ela é um problema sério. A mentira destrói. Assim também uma falsa profecia. Assim também um falso profeta que fala como se Deus tivesse falado, quando Deus não falou. Isso pode matar, isso pode destruir, isso pode desvirtuar, isso pode tirar alguém ou até uma igreja dos caminhos do Senhor. Que em nome de Jesus, eu e você possamos estar atentos, possamos estar vigilantes, como diz a palavra de Deus, que possamos ser sóbrios para que não venhamos a cair nestas astutas ciladas do inimigo e assim não sermos enganados por nenhum falso profeta, mas pelo contrário, que possamos caminhar na presença de Deus, ouvindo os mandamentos do Senhor, ouvindo os verdadeiros profetas de Deus e assim conquistarmos a nossa salvação. Amado, amada, que Deus te abençoe. Espero que você tenha gostado desse resumo. Coloca aí nos comentários o que você aprendeu nesta lição. É a lição do próximo domingo agora, que você possa ter sido enriquecido pelo poder da palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.